Bom dia a todos. Quero saudá-los com a doce paz e a doce graça de nosso Senhor Jesus. É bom estar com você mais uma manhã. Hoje, nessa manhã de quarta-feira, estaremos concluindo o nosso estudo do livro de Apocalipse, o último capítulo do livro, o último capítulo da Bíblia, o capítulo 22 do livro de Apocalipse. A você que tem acompanhado as nossas mensagens, a gente sabe que durante o decorrer do livro, há muitas coisas, há muitos sentimentos que nos assaltam. E chega um determinado ponto que dá vontade até de parar o estudo. Mas a gente vai insistindo, vai persistindo, e quando chega ao final desse livro, já começamos a sentir saudades, porque o livro está acabando. Mas há lições preciosas que ficam, e uma delas é que Jesus está voltando. E por isso é importante a gente falar sobre esse assunto. Mas vamos lá, já que o nosso tempo não é muito longo, né? Apocalipse 22, a partir do versículo 1, diz assim: O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que há 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Veja quantas informações preciosas sobre a Nova Jerusalém, sobre a Cidade Santa, aquela que nós mencionamos ontem no capítulo 21. E aí a Bíblia diz que o anjo que conduzia João, o apóstolo, pela cidade, para fazê-lo conhecer, para apresentá-la, nos dá algumas informações. Existe na cidade um rio de água da vida, que é brilhante, que é transparente, uma água pura. Esse rio da água da vida simboliza a saciação da necessidade que todo ser humano tem de água. O corpo humano é composto em sua maioria de água, e ser humano algum vive sem água. Todas as comunidades, todas as nações, todos os reinos surgiram nas proximidades aonde há água. Porque nenhuma comunidade, nenhuma sociedade, nenhuma tribo vive sem água. E a Bíblia diz que ali no céu, na cidade, há um rio de água da vida, demonstrando que essa água, ela não só estará ali, mas ela é brilhante como cristal, é água pura. E ela passa no meio da cidade, onde nós estaremos. E diz a Bíblia que em cada lado do rio há uma árvore, está a árvore da vida, e que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E quando a Bíblia diz árvore da vida, está falando de eternidade. No céu nós seremos eternos, não teremos sede, não teremos fome. E quando fala da água da vida, que dá frutos 12 meses por ano e todo mês dá frutos, enfim, mais uma vez o número 12 é apresentado como sinal de permanência, de governo, de autoridade. E aí o autor quer mostrar que nunca vai faltar vida, que a vida eterna estará ali em todo o tempo, todos os meses, todo ano, que sempre haverá vida. E as folhas servem para curar, demonstrando que além de haver vida eterna, porque não haverá doença, porque o remédio está na vida, e nessa vida não há enfermidade, não existe nenhuma maldição,
Quando a maldição foi declarada em Gênesis, de certa forma, foi essa maldição que limitou a vida, que tirou a vida. E agora, quando diz que não haverá maldição, é porque a vida será eterna ali. E a Bíblia diz que o trono de Deus e do Cordeiro estarão na cidade, e nós poderemos adorar a Deus como Ele é. Veremos a Deus como Ele é. E todos os dias estaremos em sua presença. Inclusive porque ali não há escuridão. Quando diz não há noite é porque não há escuridão, não há trevas. E não há necessidade da luz do sol, de luz elétrica, de luz de lamparina, porque Deus, Ele será a nossa luz. Que aliás Jesus já se apresenta assim. E a partir do versículo 6 nós vamos caminhando com João nas ruas do céu. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Em alguns textos, o anjo que caminha com João, ele faz questão de frisar isso. Olha, essas palavras são verdadeiras. João poderia simplesmente dizer: eu sei que são verdadeiras, mas o anjo faz questão de dizer para que isso não saia da sua mente, isso não saia do seu coração. E o anjo continua: o Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. O anjo aqui faz questão de dizer que os profetas, eles pregam aquilo que o Espírito Santo de Deus lhes dá, porque é o Senhor Deus que dá o seu Espírito aos seus filhos, aos profetas, aos pregadores, aos evangelistas, aqueles que anunciam a palavra de Deus. Eles anunciam, eles fazem por orientação, por direção do Espírito Santo de Deus. Por isso, querido, é sempre muito importante você ouvir o que um homem de Deus fala, o que um profeta de Deus fala. Versículo 7, escutem, Jesus diz: eu venho sem demora, ou eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. E Jesus está dizendo: eu venho sem demora, eu venho logo. Por quê? Porque a dor da igreja, a perseguição que os crentes estão passando, Jesus está querendo dizer: calma, isso uma hora vai passar, mas eu venho logo, eu não demoro. Fiquem tranquilos, fiquem firmes, não desistam, continuem seu trabalho, insistam, persistam, façam da melhor maneira possível, porque eu venho logo. Versículo 8, eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus assim como você, assim como vocês e seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras desse livro. Adore a Deus. Olha que coisa tremenda e que ensinamento precioso. Quando João vê toda aquela majestade, toda aquela infinitude, toda aquela glória, ele quer adorar o anjo. E o anjo diz: não faça isso, porque eu sou servo de Deus tanto quanto você e seus irmãos, tanto quanto os profetas. Interessante como o ser humano, ele tem essa necessidade, essa vontade de se ajoelhar diante de figuras que são criação de Deus. Adoram anjos, adoram imagens, adoram tantas coisas, mas o próprio anjo de Deus que estava no céu, ele diz: eu sou servo igual vocês. Se você quer adorar, adore a Deus e nada mais. Se ajoelhe diante de Deus, se ajoelhe diante do Pai, se ajoelhe diante do Cordeiro e de nada e de ninguém mais. É o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. E na mesma hora João se levanta, porque ele lembra do mandamento que diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente diante dele te encurvarás e se prostrarás. Continuando, versículo 10, e o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. O que o anjo está dizendo para João é: pregue sobre esse livro, fale sobre esse livro. O povo precisa ouvir o que está nesse livro. E você, querido pastor,
Você, querida pastora, você, querido pregador ou pregadora, ouça essas palavras e não deixe de falar o que está nesse livro. É a ordem de Deus para nós. E aí no versículo 11 vem um alerta. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, quem vive na sujeira, continue se sujando, que se suje mais. Quem é imundo, continue na sua imundícia. Mas quem é bom, continue fazendo o bem, não desista. Quem é dedicado a Deus, continue dedicado a Deus, meu irmão. Minha irmã, não desista. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se você não teme a Deus, siga o teu caminho. Se você prefere andar na sujeira, na corrupção, na prostituição, se você prefere esse caminho, faça, é um problema seu, mas você que é santo, se santifique mais. Você que é puro, se purifique mais. Versículo 12, escutem, diz Jesus, eu venho sem demora, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Meu querido, quanto mais você dá para Deus, mais você vai receber. Você está vendo o que ele diz? Isso se chama galardão. É uma palavra bonita, não dá para a gente detalhar esse termo aqui. Mas ele está dizendo, eu vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Quanto mais você trabalha, quanto mais você faz, quanto mais você vive os princípios de Deus, mais você vai receber. Versículo 13, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez Jesus afirma a sua eternidade. Versículo 14, felizes são as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mais uma vez eu repito o que eu disse lá atrás, roupas quer dizer vida, quer dizer a nossa história, quer dizer o nosso legado. E quando diz felizes as pessoas que lavaram as suas roupas, felizes aqueles que se arrependeram, felizes aqueles que pediram perdão, felizes aqueles que se consertaram, felizes aqueles que viveram conforme a palavra de Deus ensina. Esses vão ter o direito de comer da árvore da vida. Versículo 15. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos. Falamos ontem, pecados na esfera sexual. Os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Cuidado você que é mentiroso e acha que uma mentirinha não faz mal. Cuidado. Você está sendo colocado no rol junto com os assassinos, com os imorais, com os idólatras. Cuidado. Você que pratica idolatria. Eu quando vejo essa passagem, eu lembro do que Paulo escreve lá no livro de Romanos, no primeiro capítulo, a partir do versículo 26, quando ele diz, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Nesse texto, Paulo está condenando o sexo impuro, a homossexualidade, a zoofilia, o incesto. Quando diz pecados nojentos, está se referindo a essa esfera. Lá em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, você depois pode ler os demais versículos. Continuando, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. O objetivo de João receber essa revelação foi para que as igrejas fossem edificadas. E eu digo a você, se você ainda não faz parte da igreja de Cristo, procure se agregar. Eu sou o famoso descendente do rei Davi.
Sou a brilhante estrela da manhã, é Jesus que fala. Mesmo de dia, ela continua a brilhar. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, venha. Estamos sendo chamados. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Você está sendo convidado, você está sendo chamado, ainda dá tempo. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. O que ele está querendo dizer é, aquele que tirar palavras desse livro, torcer esse livro, não herdará a vida eterna. Aquele que dá testemunho de tudo isto, certamente, venho logo. Quem está falando é João, quem está falando é Jesus, quem está falando são os anjos dizendo, venho logo. Jesus diz, venho logo. Amém. João responde, vem Senhor Jesus. Enquanto Jesus diz, venho logo, João diz, amém, venha Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. É o desejo do ancião, apóstolo João, a Igreja de Cristo. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E assim eu me despeço de você nessa manhã, nesse estudo bíblico. O Senhor abençoe a todos. O Senhor guarde o teu coração, guarde a tua família, guarde a tua alma. O Senhor guarde os teus caminhos. O Senhor faça resplandecer a sua luz sobre você. O Senhor faça de você uma pessoa íntegra e reta, uma pessoa santificada. O Senhor abençoe a tua vida e toda a sua geração. O Senhor Deus abençoe a sua história. Faça de você um homem e uma mulher de Deus temente a Ele. Para a glória de Jesus, Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.